Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Que Deus, através de Cristo e da sua graça poderosa, continue nos visitando ricamente nessa noite, no nome santo e poderoso e bendito do Senhor Jesus. Amém? Antes de entrar na mensagem, na palavra inicial, na palavra oficial, como de costume e de hábito, eu quero deixar aqui um versículo da parte do Senhor, a qual o Espírito Santo foi tratando comigo no decorrer desses últimos 2 dias. Posso se dizer assim, nesses últimos 2 dias, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1. A palavra do Senhor nos ensina assim: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Vou voltar a repetir. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. A palavra do Senhor deixa claro em Eclesiastes que há um tempo de chorar, mas também há um tempo de rir. Há um tempo de prantear, mas também tem um tempo de saltar de alegria. Há um tempo de guerra, mas também tem um tempo de paz. Eu não sei nessa noite qual tempo que você está enfrentando. Às vezes você está passando pelo tempo da aflição, pelo tempo da angústia, pelo tempo da adversidade, do desprezo, da rejeição, da calúnia, da defamação. Mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe hoje a esse lugar para declarar que, independente do processo que você está passando nesse período, o tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de renovo, um tempo de mudança da parte de Deus chegará sobre as nossas vidas, chegará sobre a nossa casa. Eu admirei o irmão ali do fundo, que levantou as mãos com muita fé, com muita autoridade, com muita ousadia, e recebeu desde já a palavra profética que saiu do altar. Então você tem a oportunidade, porque não é a Núbia que está ministrando, não é o pastor Abiel que está ministrando, é a palavra de Deus que tem todo o poder. Então nós temos que aprender como igreja. Eu fico ali sentada, mas eu fico ligada a toda a palavra que sai do altar. Se você perguntar para mim a palavra que foi ministrada na sexta-feira, eu vou lembrar de tudo, desde o início até o final do culto, até as orações que foram entoadas diante de Deus. Então, para recebermos uma palavra profética, nós temos que estar ligados, nós temos que estar atentos, nós temos que estar conectados com o Deus de Israel. Não importa se a sua conta bancária está cheia, missionária, eu não tenho problema nenhum, graças a Deus por isso. Mas o Espírito Santo está falando um tempo de cura. Peraí, você ainda não entendeu? O Espírito Santo está falando um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de mudança, um tempo de transformação está chegando sobre as nossas vidas. Às vezes com você está tudo ok, está tudo legal, está tudo bacana, está tudo 100%, mas será que não tem ninguém da tua casa que está precisando desta palavra profética, desta palavra poderosa, desta palavra bendita? Labacandarabassou. Então vamos aprender a receber o que sai do altar. Missionária, comigo está tudo ótimo, mas e o seu filho? E a sua filha que não está aqui às vezes? O marido, a esposa, ou um parente que você ama muito, receba por ele nesta noite, porque a fé tem o poder de alcançar essa vida que aqui não está. Profetize sobre a vida dele: Senhor, está tudo bem comigo, mas eu tomo posse desta palavra, que ela alcance esse meu ente querido, no nome santo de Jesus. Amém, igreja? Abra a palavra do Senhor. Eu estou meio enferma hoje,
mas sairei daqui curada, em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. É a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ao meu espírito, para compartilhar com os irmãos nesta noite. Uma palavra muito conhecida, muito ministrada, e é a palavra a qual o Deus de Israel quer tratar ao nosso coração. Todos acharam? Todos acharam? Glória a Deus. Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se, de repente, grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, igreja? Em nome de Jesus. Fique de pé, ore comigo, amém? Deus é maravilhoso. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada a Ti. Eu sei que o Senhor está neste lugar, nesta casa de oração, porque onde tiver dois ou mais reunidos em Teu nome, e é no Teu nome que nós estamos aqui, Senhor, o Senhor se faz presente. Ah, Deus de Israel, eu quero Te pedir nesta noite, visita-nos do alto da cabeça à planta dos pés. Toca em nossa vida nesta noite, toca em nossa alma, toca em nosso interior, toca na nossa mente, toca no nosso cérebro, toca no nosso físico, porque a Tua palavra deixa claro, ó Deus de Israel, que quando o Senhor começa uma obra, quando o Senhor começa um projeto, quando o Senhor começa um plano na nossa vida, o Senhor termina, o Senhor completa, o Senhor concretiza. E eu creio, como já foi mencionado pelo Teu Espírito, a cura chegará, a libertação brotará, nós viveremos um milagre no meio desse processo, no meio dessa situação, no meio dessa circunstância contrária. Há um tempo novo preparado para as nossas vidas dentro desta situação. Há um tempo de novidade. O Senhor está falando fortemente ao meu espírito. Nós contaremos, Pai, e cantaremos o hino da vitória, o testemunho, para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido. Às vezes, com o passar do tempo, vai vindo a dúvida, vai vindo a incredulidade. O Senhor fala comigo fortemente nesse altar: ah, eu já ouvi isso tantas vezes, ah, eu já ouvi, ah, eu já sei. Às vezes a incredulidade vai sendo maior do que a fé, vai sendo maior do que a certeza, vai sendo maior do que a convicção, vai sendo maior aparentemente do que a promessa. Mas o Senhor deixou claro para Marta: ah, mulher, se creres verás a glória de Deus. Chegou o tempo de nós crermos, ó Pai, ainda que o cenário seja de morte, como foi ministrado aqui no penúltimo mês, ainda que o cenário seja de morte, de dor, de angústia, de aflição, de pesar, de tribulação, de desespero, haverá
vida, haverá vitória, haverá mudança. Senhor, às vezes nos acostumamos até com a mesmice. Tá tudo bem. Não, o Senhor está falando nesta noite que mesmo estando aparentemente tudo bem, o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. O Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo novo. É presente, é dádiva, é recompensa, é vitória, é milagre. E Satanás, o diabo, o inimigo, o adversário das nossas almas, não impedirá nessa noite. Assim diz o Senhor, não vai impedir, não vai atrapalhar, porque a bênção chegará e vai te surpreender, vai te alegrar. Se prepara, porque a bênção está chegando e ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante nessa noite. Espírito Santo, fale conosco, no nome santo de Jesus. Como eu sempre declaro, esse lugar não é do pregador, esse lugar é teu, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Você está preparado, irmão, para a bênção recalcada, sacudida e transbordante? Até Madre Estéreo o Senhor visitou hoje nesse lugar. Mesmo que a pessoa não esteja aqui presente, o Senhor visitou, o Senhor tocou, e o milagre vai acontecer. Aqui a palavra do Senhor, que acabamos de ler, nesse texto, nessa narrativa, em Marcos 4:35, já começa nos ensinando, nos dando referência acerca de uma direção, de uma instrução, de uma ordem, a qual o Senhor Jesus, Ele concedeu aos seus discípulos, Ele concedeu aos seus seguidores, logo depois de ficar um intervalo, um período, um espaço de tempo, ensinando a multidão que o seguia, que o acompanhava à beira do mar da Galileia, acerca dos assuntos concernentes ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao reino do Senhor. O primeiro entendimento que o Senhor quer que tenhamos com essa mensagem nessa noite é este: toda a palavra, toda a Bíblia Sagrada, a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, toda ela sempre vai estar pautada, sempre vai estar relacionada, sempre ao reino de Deus, ao reino dos céus. O foco de Jesus, dentro de todas as Escrituras, dentro de todo o Evangelho, sempre será o reino de Deus, o reino dos céus. No entanto, que o próprio Senhor Jesus, Jesus declarou, não foi os seus discípulos, não foi os seus seguidores, não foi os seus apóstolos, o próprio Jesus declarou no Evangelho de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós lemos o texto e nós conhecemos, nós sabemos o que vai ser acrescentado,
o que comer, o que beber, o que vestir. Quando nós nos posicionamos como igreja, como cristão, como servo de Deus, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as nossas necessidades, todas elas, são supridas, são abastecidas. Há provisão dentro da nossa casa, há provisão no nosso celeiro, há provisão no nosso trabalho, há provisão liberada do céu em todas as áreas da nossa vida, quando nós nos posicionamos para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Isso é tremendo, é fenomenal, porque buscar o reino de Deus não é algo natural, não é algo comum, não é algo normal, não é simplesmente vir para a igreja de domingo, sentar no banco. Não, buscar o reino de Deus é além. Porque buscar o reino de Deus significa querer ter intimidade com Deus, ter intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E nós só temos intimidade, nós só temos particular com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus de Israel, através da oração constante, através da adoração, através do louvor, através da entrega, como já foi mencionado e declarado deste altar nesta noite. Então, buscar o reino é buscar ter intimidade com Deus. No entanto, que o próprio Jesus declarou, desde os dias de João Batista, desde os dias de João Batista até agora, até hoje, o reino de Deus é tomado à força, e somente quem se esforça é que se apodera do reino de Deus. Somente quem se empenha, somente quem se dedica, somente quem se entrega por inteiro, somente quem renuncia é que toma posse do reino de Deus. No entanto, que a palavra buscar significa procurar, achar, rastrear, fuçar até encontrar um tesouro. Você está entendendo? Deus está convidando, Ele não está obrigando, Ele não está convocando, Ele está convidando a pedra angular. Ele está deixando claro nesta noite: chegou o tempo de sair do natural para começar a viver o sobrenatural no reino de Deus, no reino dos céus. E para isso, igreja, nós vamos precisar procurar, achar, fuçar, até encontrar o que, missionária? A ter uma intimidade profunda com Deus, a ter uma intimidade profunda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque às vezes a única coisa que nós fazemos, como foi ministrado aqui na sexta-feira, é só reclamar, é só murmurar, é só indagar, é só questionar. E o Senhor falava na sexta-feira que não é mais tempo de murmurar, não é mais tempo de questionar, agora é tempo de ter intimidade, agora é tempo de buscar, agora é tempo de procurar, agora é tempo de ir além. O Espírito Santo está falando. Tem pessoas que só conhecem a placa da igreja que congrega, tem pessoas que só conhecem o dia do culto, o horário que começa, o horário que termina, mas ainda não conhece na profundidade o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus Trino, o Deus tremendo, o Deus que fala do altar e faz. No entanto, que o próprio Davi declarou que o Senhor, Ele só revela
o seu segredo, a sua intimidade, o seu particular, e só faz uma aliança, um concerto com aquele que teme a Ele. Temer significa respeitar, reverenciar, se submeter. O Senhor está deixando claro nessa noite: nós só teremos intimidade com Deus, nós só teremos intimidade com o Senhor, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, se nos submetermos por inteiro à sua vontade, à sua palavra, ao seu querer, à sua direção, à sua instrução, à sua justiça, ao seu cuidado, ao seu amor, ao seu zelo e ao seu tratar nesta noite. Ele só vai revelar o seu segredo para aquele que verdadeiramente se posicionar para buscar o reino de Deus. Por isso que eu acho que eu menciono Davi a minha vida inteira. Minha vida inteira não, desde quando eu comecei a pregar o Evangelho. Porque Davi, para mim, ele é admirável. Eu amo os Salmos, no entanto que eu voltei a ler de novo. Eu amo Davi porque ele era um caçador de Deus. Como assim? Ele caçava essa intimidade, ele buscava essa intimidade. Intimidade essa que muitas das vezes não buscamos. Para mim está tudo bem, eu sou membro, eu vou para a igreja, eu abro a Bíblia quando vai ter a pregação, eu cumpro as minhas obrigações no dia que eu tenho que honrar os meus compromissos na casa do Senhor. Não, o Senhor está falando: eu quero tirar você do natural e te levar para o sobrenatural. É para uma intimidade maior, é para um particular maior. E Davi tinha esse entendimento. No entanto que ele declarou: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei. Busca, procura, achar, fuçar, rastrear. Uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e te adorar no teu santo templo. Porque no dia da adversidade, da luta, da prova, da dor, do vale, da angústia, do vendaval, Ele vai me esconder no seu pavilhão, vai me ocultar no seu tabernáculo e vai colocar os meus pés sobre a rocha. Isso é busca, isso é ser caçador de Deus. Eu quero estar na igreja, mas eu quero estar por inteiro. Eu quero estar lá, mas eu quero estar por completo. Eu não quero estar lá para ficar reparando o que A, B, C, D, E está fazendo ou deixando de fazer. Não, Senhor, se é para louvar é por inteiro, se é para pregar é por inteiro, se é para adorar é por inteiro, se é para orar é por inteiro, se é para sentar no banco, até para sentar no banco, meu querido, há uma postura e uma reverência diante de Deus, é por inteiro. Labacanda, labaçou. O Senhor está falando: é tempo de busca, é tempo de fazer como Davi. Senhor, eu quero estar na tua casa, mas não é para o meu pai e minha mãe ficar feliz. Senhor, eu quero estar na tua casa, mas não é para minha esposa, sabe, ficar feliz. Olha, ele cumpriu o protocolo, ele veio. Não, eu quero estar na tua casa, porque eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Eu quero estar na tua casa, porque eu quero ter intimidade, eu quero ter particular contigo, eu quero te conhecer no profundo, eu quero te conhecer no secreto, eu quero te conhecer no escondido, eu quero te conhecer no sobrenatural nesta noite. Por isso que o salmista declarou: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma, ela tem sede de ti, ela tem sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da tua face? Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite: será que a nossa alma entrou dessa maneira aqui nessa noite? Seja sincero com você, eu serei sincera comigo. Será que nossa alma chegou
chegou nesse estágio? Será que nossa alma chegou nesse nível de ter sede de Deus, de ter sede da presença, de ter sede e anseio de querer ouvir a sua voz? Eu vim porque me convidaram. Eu vim porque me chamaram. Não, você está aqui porque o Senhor quer te levar a um nível maior. O Senhor quer nos levar a um nível maior nesta noite. Irmão, o salmista, ele tinha sede. A alma dele tinha sede pela presença de Deus. Às vezes a única coisa que a gente quer é resolver um problema. Eu vou na igreja, vou fazer a campanha A, B, C, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu casamento. Será que não chegou a hora de você fazer uma campanha em primeiro lugar para poder ser cheio do Espírito Santo de Deus? Sabe por que sua alma ainda está doente? O Espírito Santo está falando. Sabe por que sua alma está cheia de tribulação dentro de si própria? Porque você está colocando outras coisas em primeiro lugar. Não são coisas, não são pessoas que vão preencher o vazio da tua alma. O que vai preencher o vazio da tua alma é o Espírito Santo, é a presença, é a glória, é a graça e é o poder de Deus nessa noite. Às vezes focamos só na prova, focamos só no problema, focamos só na luta. Mas a palavra, ela está sendo tão direta. Busca o reino. Sabe o que eu admiro em Jesus e João Batista? Que a linhagem é a mesma, a conexão é a mesma. Quando Jesus, ele começa o seu ministério na Galileia, a primeira pregação de Jesus, assim como a pregação de João Batista, não foi uma pregação voltada ao dinheiro, não foi uma pregação voltada ao ter, ao bem material, a dar milhões, dinheiro, casa, carro, mansão. Não, a primeira pregação de Jesus, a primeira mensagem do nosso mestre foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque a salvação, a cura, o renovo, o avivamento, o poder, o derramar do Espírito Santo está à nossa disposição nessa noite. Mas a única maneira de viver o reino dos céus, viver o que Deus tem para mim e para você dentro do reino dele, é se arrependendo. Arrependimento significa mudança de ideia, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de postura, mudança de caráter. Tem pessoas que estão anos na igreja e nunca o caráter foi mudado, nunca a atitude foi mudada. É porque ela vem na igreja, mas ela ainda não entrou no reino. Ela ainda não compreendeu o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. Porque quando eu estou inserido no reino, quando eu estou inserido no reino dos céus, se lá fora eu vivi uma prática de mentira, no reino não existe mais isso. Se lá fora eu vivi uma prática de traição, de adultério, de engano, de tantas coisas ruins, no reino dos céus não existe mais isso. Se lá fora eu fazia tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus, agora no reino dos céus não existe mais isso, porque eu estou inserido no reino de Deus, e a única coisa que eu quero é a sua presença, a única coisa que me atrai é a sua presença. Não são as más conversações, não são as más amizades, não são as más influências, não são as más companhias, porque a minha alma tem sede do reino, a minha alma tem sede da presença, a minha alma tem sede de estar na casa de Deus. Por isso que Jesus, ele declarou para os seus discípulos, na continuação do sermão da montanha, ele estava ensinando os seus discípulos a orar, e Jesus,
ele foi declarando para eles: olha, vocês vão orar dessa maneira. Vocês vão entrar no seu quarto, dependendo da tradução tá aposento. Vocês vão fechar a porta. Fecha a porta. E o seu pai que te vê em secreto, ele vai te honrar. Ele vai te recompensar. Mas Jesus continua o ensinamento. Eu vou trazer o teor da oração que vocês têm que fazer. Eu vou trazer o modelo pronto. O exemplo que vocês têm que seguir. Quando vocês entrar no quarto de vocês, quando vocês estiverem na intimidade, vocês vão orar da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Você está entendendo? É o reino que eu tenho que buscar, porque a palavra reino significa governo, significa domínio, significa ação. Alabacandarabassou. Quando nós buscamos o reino, o governo de Deus está sobre todas as áreas da nossa vida. O domínio, a ação, a majestade, o reinado de Deus. Quando eu busco o reino, quem governa a minha casa, quem governa o meu casamento, quem governa a vida dos meus filhos, quem governa o meu trabalho, é o dono do reino, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. Aonde o reino de Deus está, o diabo não tem poder, o engano não tem poder, a mentira não tem poder, a traição não tem poder, o adultério não tem poder, a frieza espiritual não tem poder, alabacai, a ganância não tem poder, a cobiça não tem poder, a soberba não tem poder, a arrogância não tem poder. Aonde o reino está, não há espaço para divisão. Por isso que Jesus está falando, o Espírito Santo acabou de falar no meu ouvido: chegou o tempo de mudar a rota, chegou o tempo de mudar o propósito. Qual é o propósito? Reino. Senhor, que o teu reino esteja na minha casa. Porque, irmão, entenda uma coisa: se lá dentro da tua casa só está tendo briga, confusão, discórdia, desconfiança, engano, traição, coisas escondidas, incubadas, que reino que está lá? Que reino que está lá, meu Deus do céu? O Espírito Santo está falando: o reino das trevas não tem que ter espaço na sua casa, não tem que ter espaço na minha casa. Isso parece uma história de carochinha, não é. É a palavra de Deus, é o poder de Deus que é liberado do altar. O Senhor está falando: é o meu reino que vai dominar aquele lugar, é o meu governo, é a minha ação, é o meu reinado. Hoje o mal vai sair daquele lugar. Por isso que Paulo declarou: o reino de Deus, o reino dos céus, não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito. Irmão, quando o reino de Deus está sobre a nossa vida, ainda que eu e você passe por luta, passe por prova e por dificuldade, o que vai governar a nossa vida não é o desequilíbrio emocional, não é a depressão, não é a síndrome do pânico, não. Quando o reino de Deus está na nossa vida, quando o reino de Deus está dentro de mim e de você, o que governa a nossa vida é a paz que excede todo entendimento. O que governa a nossa vida é o príncipe da paz, e a alegria do Senhor será a nossa força para vencer batalha, problema, prova, dificuldade e adversidade nessa noite. E eu acho interessante que não tem um outro texto mais preciso de como buscarmos o reino de Deus, a não ser o que está em Jeremias. O próprio Deus declarou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. A palavra sorte significa condição
destino. Isso é muito tremendo. O Senhor estava deixando claro: se você me buscar de todo o coração. Se eu busco a Deus de todo o coração, irmão, eu estou buscando o reino. A nossa condição é mudada de uma maneira fenomenal. Não tem nem explicação, tudo muda. Muda comportamento, muda atitude, muda postura. O Espírito Santo acabou de falar ao meu ouvido: o Senhor não quer que estejamos dentro da igreja e continuamos sendo o velho homem, a velha mulher de quando estava no Egito, de quando estava na Babilônia. Não. O Senhor quer que sejamos novo homem, nova mulher em Cristo, é uma nova criatura. Mas para isso eu vou ter que mudar a rota. Qual é a rota agora? Qual é a rota nesse último ano, nesses últimos meses do ano? É o reino. Senhor, eu quero o teu reino na minha casa, eu quero o teu reino sobre a vida dos meus filhos, eu quero o teu reino no meu ministério, eu quero o teu reino nos meus estudos, eu quero o teu reino, Senhor, porque eu quero estar inserida no teu reino, e eu quero que o teu reino emane de dentro de mim. E para continuar esta palavra, o Senhor está falando: chegou o tempo de mudar a rota. A rota agora é reino de Deus. Voltando a reprisar, voltando a repetir, voltando ao texto. Nunca saímos dele, porque os assuntos que Jesus tratou com a multidão, um verdadeiro seminário, praticamente o dia inteiro, acerca do reino de Deus. Voltando a reprisar, Jesus ele dá uma ordem, ele dá uma direção para os seus discípulos. E a ordem foi essa: entra no barco e passa para outra margem, para outra banda do lago, que ficava localizado na fronteira da Galileia. Porque do outro lado da margem, Jesus tinha uma obra poderosa a realizar, que era justamente a libertação do endemoniado gadareno. Um homem que vivia ao meio aos sepulcros, clamando de dia e de noite, se machucando, se ferindo com pedras. Nem grilhões, nem cadeias podiam segurar aquele homem. Então tinha um propósito de entrar do outro lado da margem. E a Bíblia deixa claro que prontamente os discípulos do Senhor obedeceram a sua voz. Depois de um dia exaustivo de seminário, depois de um dia exaustivo, fisicamente, não espiritualmente falando, de pregação, de mensagem, uma atrás da outra, a obra continua. Jesus fala: não, entra no barco, eu ainda tenho algo a realizar, eu ainda tenho algo a fazer, eu ainda tenho um fenomenal, algo tremendo para operar na vida de uma pessoa que está aprisionada por Satanás. Eles obedecem. E aí o Espírito Santo falou assim comigo: Núbia, toda vez que você entende a dimensão do chamado, a dimensão da obra, a dimensão do plano, do projeto que eu tenho na sua vida, você jamais, Núbia, vai dizer não para a minha voz. Você jamais vai dizer não para mim. Você jamais vai dizer não para a minha obra. Não haverá justificativas da sua parte. Não haverá desculpas quando você entender o tamanho da obra, do plano, do projeto, do trabalhar que eu tenho na sua vida. Aí o Espírito Santo falou comigo: não foi diferente com os meus discípulos, não foi diferente com ambos, Simão, André. A Bíblia deixa clara que o Senhor, ele aparece no contexto, no cenário, quando eles estavam lançando as suas redes no mar da Galileia. Eles estavam o quê? Trabalhando para si próprio, buscando o pão de cada dia. Mas quem aparece no cenário, quem aparece no contexto? Jesus. E Jesus olha para aqueles homens e deixa claro: larga tudo isso aí, porque a partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É pescador de alma. Ah, irmão, Jesus não precisou vir com texto. Jesus não precisou fazer um esboço igual esse.
Não, ele só precisou falar: a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. A partir de hoje começa a minha obra na vida de vocês. A partir de hoje vocês serão instrumento nas minhas mãos para ganhar almas, para curar o enfermo, para libertar o endemoniado, para limpar o leproso. Então larga tudo. Não houve desculpa, não houve justificativa. Largaram tudo. Não foi diferente com Tiago e João, filho de Zebedeu. Zebedeu nos dias de hoje seria um microempresário ou um empreendedor bem resolvido. Ele tinha uma frota de barcos. Os seus filhos estavam consertando as redes. Quem aparece no cenário de novo no contexto? Jesus. Jesus não precisou vir com um texto escrito, com esboço. Não, ele só falou: larga tudo e me segue. E a Bíblia deixa claro que eles largaram o barco, largaram o seu pai e passaram a seguir Jesus. Você tem noção? Isso é entrega, isso é renúncia, isso é dedicação, isso é viver totalmente para Jesus, sem saber como será hoje, sem saber como será o amanhã. Não, eu dependo totalmente dele, eu dependo totalmente de Jesus. Ele fez o chamado, ele me escolheu e ele vai me capacitar para viver aquilo que ele tem com a minha vida. Assim foi com Mateus, um cobrador de impostos. Estava ali sentado na alfândega, odiado pelos judeus. Quem aparece no contexto? Jesus. E ele só fala assim para Mateus: me segue. Ele levanta. Se ele levanta, ele estava sentado e passou a seguir Jesus. A própria palavra deixa claro, Jesus declarou: quem me serve, o Pai o honrará. Quando não há justificativas, quando não há desculpas, mas quando há uma entrega. E eu não estou falando só de chamado ministerial, eu estou falando do chamado de uma maneira abrangente. A partir de hoje eu serei um pai, a qual Jesus quer que eu seja para os meus filhos. A partir de hoje eu serei um marido, uma esposa, a qual Jesus ele deseja conforme a sua palavra. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando nesta noite? Aquele que me serve de coração, com sinceridade, o Pai vai o honrar. Por isso que Paulo declarou: seja sempre firme. É firme, sempre, sempre. Aconteça o que acontecer, seja firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que tudo que você faz para Deus não é em vão. Eu acho lindo que Jesus, ele declarou assim: quem deixar casa, pai, mãe, filho, filha, irmão e irmã, por amor de mim e do Evangelho, deixar terras, vai receber 100 vezes mais no presente: casa, irmão, irmã, filho, mãe, e no porvir ainda vai ter a vida eterna. Ah, missionário, então amanhã eu vou lá no meu emprego e vou pedir as contas. Não é para deixar tudo? Não, irmão. Jesus está deixando claro que quando eu priorizo em primeiro lugar o reino de Deus, quando eu me arrependo verdadeiramente dos meus pecados, quando eu priorizo fazer a sua vontade, servir a Ele de coração, dentro e fora da igreja, eu recebo 100 vezes mais no presente e no porvir a vida eterna. Quando há uma renúncia, quando há uma rendição, quando há uma entrega verdadeira, quando eu me entrego por completo no altar. Eu lembro da minha oração quando eu recebi Jesus, não é aceitei, é recebi Jesus. Já falei aqui meu testemunho, estava numa assembleia grande, roupas inadequadas, e eu lembro da oração que eu fiz lá na frente do altar daquela igreja: a minha vida é sua a partir de hoje.
É isso que o Senhor está falando. Entrega a sua vida de verdade para Jesus. Ah, mas aqui todo mundo é crente. Pelo amor de Deus, eu não estou falando disso. Eu estou falando do que o pastor Abiel pregou aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega, se entrega. Isso é ter intimidade com o Senhor, isso é ter intimidade com Deus. Eles obedeceram. E a palavra deixa claro que mesmo Jesus estando no barco, mesmo eles estando em posição de obediência, é tão contraditório isso. Jesus está no barco, há uma posição de obediência, há uma missão que tem que ser cumprida do outro lado da margem, mas de repente, do nada, se levanta um grande temporal, uma grande tempestade. O negócio era tão sério que as águas estavam invadindo o barco ao qual eles estavam, porque as ondas estavam por cima do barco, ou seja, as ondas eram fortes demais. No percurso, mesmo estando em obediência, o temporal, a tempestade se levantou. Algo que eles não estavam esperando, mesmo Jesus estando presente no barco. Sabe que o Espírito Santo está falando esta noite? Ainda que a tempestade se levante no percurso, ainda que o temporal se levante no percurso, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso ministério, contra a nossa família, a palavra de Deus, ela sempre vai nos proteger, ela sempre vai nos amparar, ela sempre vai nos dar o respaldo necessário para vencer a tempestade, para vencer o temporal que se levantou de repente, mesmo eu e você estando em posição de obediência. A palavra deixa claro. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não temas, eu te remi, eu te resgatei, eu te chamei pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelos rios, outro nível de luta, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem a chama arderá em ti. E o Senhor continua declarando em Isaías 41, não tenha medo, eu sou o Senhor teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento no meio dessa tempestade, no meio desse temporal, no meio dessa prova que se levantou de repente, com a destra das minhas mãos. É como a palavra declara: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha. Meu Deus, isso é glorioso, nunca vai dar para entender, em favor daquele que nele espera. Você está entendendo? Quando o reino é prioridade nas nossas vidas, o Senhor trabalha em nosso favor. Como Lamentações declara, o Senhor é bom, mas Ele é bom para aquele que espera nele, para aquele que o busca. Se no meio dessa tempestade a sua prioridade é o reino, a sua prioridade é a presença de Deus, Ele está trabalhando em favor das nossas vidas nessa noite. Mas missionária, parece que nada está acontecendo. Ei, você há tanto tempo crente, não entendeu ainda que só parece. Deus está trabalhando em favor daquele que nele espera. Davi deixou claro que na verdade não seria confundido, não vai ser confundido aquele que está confiando, aquele que está esperando o Senhor, mas é confundido, é enganado, fica sem resposta, sem direção, aquele que transgride a lei, o mandamento sem causa. Se você está sendo fiel, há respaldo no meio do processo. Eu acho que uma das únicas atitudes que nós temos que ter no meio da tempestade é como Davi declarou, é fazer menção do nome do Senhor. Eu preciso fazer referência, eu preciso declarar. Foi o que foi pregado na sexta-feira. Esse problema não é maior do que a luta que eu estou enfrentando, mas eu preciso fazer menção.
como Davi fez diante do gigante. Tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Seja sincero. Eu olhei para mim mesma. Nós ainda não aprendemos a viver esse versículo. Não aprendemos. Quantas vezes no dia, diante da luta, fazemos menção do nome do Senhor? Responda para você. Eu respondi para mim 0,0. Quantas vezes estamos na frente do problema e fazemos menção? Você não é nada diante do meu Deus. Eu já te venci. Eu vou contar o meu testemunho porque Deus está comigo. Isso é autonomia. Isso é liberação no mundo espiritual. Ei, meu filho já está na igreja. Ei, meu filho já se converteu, diabo, porque eu estou fazendo menção do nome do Senhor. Ei, eu entrei enferma, mas eu já sinto a cura do Senhor emanando do altar. Eu nem sabia se teria condição para pregar. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Eles obedecem, se levanta o temporal. E o que eles fazem? O que todo crente tem que fazer. Jesus está sobre uma almofada dormindo, sobre a popa, na almofada dormindo. Jesus estava provando eles. Não, querido, Jesus realmente estava cansado, fisicamente falando. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que seminário, que período de palavra. Havia um esgotamento físico, mas o 100% Deus também estava dentro do barco. E se ele falou, entra na margem, então pode vir temporal, pode vir tempestade, pode vir palavra contrária, pode se levantar o demônio que for, eu chegarei do outro lado da margem, eu viverei aquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que Deus tem para minha casa, aquilo que Deus tem para minha família. Eles vão fazer o quê? O medo veio, irmão. Eu fico imaginando pescadores tão experientes, porque tempestade significa tumulto, agitação violenta, que é causada por chuva, relâmpagos, raios, trovões e ventanias. Então vamos colocar assim, que no mesmo dia, imagina a situação que eles viveram. Um vento, uma ventania forte. Imagina o medo, imagina o pânico, imagina o desespero, é normal. Mas eu acho interessante que eles foram acordar a Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Lucas declara assim, Lucas e Mateus declara assim, mestre, um dos evangelhos, estamos perecendo. Lucas, salva que pereçamos. Ou seja, havia uma afirmação ali, a gente vai perecer. Perecer significa ser destruído, ser devastado. Às vezes a gente tem essa sensação, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não dou conta disso, eu não dou conta de mais essa luta, eu não dou conta mais dessa reclamação, dessa murmuração, dessa cara feia, dessa fisa, eu não dou conta. E às vezes a gente está nessa situação, Senhor, não te importa que eu pereça? O Senhor não está se importando? Seja sincero. Acho que às vezes passa mais por dia, no dia, né, tantos pensamentos negativos do que às vezes pensamentos de fé. Senhor, o Senhor não está se importando com esse levante, com essa calúnia, com isso? Irmão, se Jesus não se importasse, Ele não tinha deixado claro na Bíblia: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Ou seja, não se aflija por causa dessa tempestade. Se Ele não se importasse, Ele não tinha deixado claro na sua palavra: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha, não se turbe, não se desespere. Aquiete, eu sou Deus, eu sou maior do que essa situação. Se Ele realmente não se importasse, nem aqui nós estaríamos. Se Ele realmente não se importasse, Ele não teria deixado claro que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se Ele não se importasse, Ele não teria deixado claro na palavra dEle, como a pastora Noemi orou na sexta-feira:
Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Se ele não se importasse, ele não tinha deixado claro na sua palavra: olha, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Se ele não se importasse, ele não tinha deixado claro na sua palavra que ele faz abundante mais além daquilo que pedimos e pensamos. Se ele não se importasse, ele não tinha deixado na sua palavra: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Quando Jesus é acordado, a primeira coisa que ele faz é repreender o vento contrário. É ir na raiz do problema, o que começou o problema. E ele fala para o mar: cala-te, emudece. E a palavra do Senhor deixa claro que depois que ele repreende aquela situação, segue-se uma grande bonança. Um tempo de tranquilidade, de calmaria, de paz. Jesus te trouxe hoje aqui, Ele me trouxe nesse lugar para declarar de uma maneira direta: ei, esse barco não vai afundar, e é profético. Ele chegará do outro lado da margem. O teu barco, o meu barco não vai afundar por causa desse vento forte, por causa desse vento contrário, por causa dessa situação que se levantou. Sabe por que não vai afundar? Porque a Bíblia deixa claro que o Deus que nós servimos, Ele é especialista em cessar toda a tormenta e acalmar toda a onda. Esta palavra se encontra no Salmo 107, e Ele está cessando hoje nesse lugar toda a tormenta, toda a tristeza, toda a angústia, toda a aflição, todo o desespero. Cessar é finalizar. O Senhor está dando um basta em toda essa tormenta nesta noite, e Ele está acalmando toda a onda bravia que se levantou, toda a onda forte que se levantou. Ele acalma hoje nesse lugar, e um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de descanso da parte de Deus é chegado sobre as nossas vidas. Porque no Salmo, pode aplaudir ao Senhor, no Salmo 29, a palavra do Senhor deixa claro por que Ele está cessando. A palavra de Deus deixa claro que as águas, elas ouvem a voz de Deus, porque a voz dEle está sobre muitas águas. A voz dEle é poderosa, a voz dEle é majestosa, a voz dEle é grandiosa, a voz dEle separa a labareda de fogo, a voz dEle faz tremer o deserto, e é através da voz do Senhor que essa tempestade é cessada nesta noite. E eles declaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é o alfa e o ômega, este é o princípio e o fim, este é o primeiro e o último, este é o Deus que nos ama e está deixando claro: se você entrou triste, não vai sair triste, porque hoje o Senhor está liberando uma palavra de ânimo, de encorajamento, de vitória, de milagre desse altar. Eu cesso as tormentas hoje nesse lugar, eu acalmo as ondas fortes, eu acalmo todo vento contrário, eu acalmo tudo aquilo que estava te entristecendo, te machucando, te ferindo, te atribulando e tirando o teu sono nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pela dimensão da tua palavra. Queremos te agradecer por cada palavra profética que foi liberada desse altar. A partir de hoje, Espírito Santo, nos dê a graça, nos ajuda, nos guia em direção ao teu reino, em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que os nossos barcos,
eles cheguem do outro lado da margem. E a margem que o Senhor tem preparada para as nossas vidas é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, é a terra que mana leite e mel. Senhor, hoje esse culto se encerra, daqui a pouco vai se encerrar, com uma palavra profética. As tormentas estão sendo cessadas, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro da nossa alma. Porque o Senhor já declarou no início da ministração: haverá cura, haverá libertação, haverá mudança e haverá transformação nesse cenário. O nosso barco não irá afundar, o nosso barco não irá naufragar, o nosso barco não irá a pique, porque o Senhor está no comando do nosso barco. E o barco representa a igreja, a noiva de Cristo. Enquanto estamos dentro desse barco, Senhor, estamos protegidos. Ainda que tempestades e temporais se levante, todos eles, não seremos nós que cessaremos, mas vai ser o Senhor. Porque dentro do barco, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra. E a presença do Senhor é o nosso respaldo sobre todas as coisas e situações que acontecem do lado de fora do barco. Te agradecemos, porque sabemos que a vitória nessa noite, ela foi decretada, e o inimigo não vai roubar, o inimigo não vai impedir aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?